Fala aí, turma, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende aí da hora que você está vendo o vídeo. Olha, gente, a gente vai aqui encerrar o assunto da Primeira República, que é um assunto importantíssimo. Esse assunto que a gente vai tratar aqui é um assunto que cai recorrentemente no Enem, é um assunto que cai na UERJ, é um assunto que é muito importante para qualquer estudante desse país, que é justamente o período da chamada República do Café com Leite. Nós vimos na nossa última aula o início do período republicano com a breve experiência da chamada República das Espadas ou República dos Marechais. Vimos que foi um período muito conturbado à medida que ameaçou a unidade territorial do Brasil e, ao mesmo tempo, a todo instante, teve ameaças e conspirações para existir uma guerra civil no Brasil. Ou seja, algo muito sério. Agora, quando o Marechal Floriano Peixoto sai do poder e entrega para o presidente Prudente de Moraes, que é aquele ali à esquerda que você vê na imagem, né? Que está ali embaixo, o barbão, né? Justamente a gente começa a ver um período político de maior estabilidade política. Ou seja, se o período da República das Espadas foi muito instável, o período da República do Café com Leite foi relativamente estável. E o que a gente vai ver aqui na aula de hoje é que essa estabilidade teve um preço. Que preço? Uma grande falsidade e um grande acordo que existia, que se chamava eleição. Ou seja, a eleição, a todo instante, ela poderia estar sob suspeita, por quê? O processo eleitoral era extremamente fraudulento. O voto era aberto, e é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho na aula de hoje. E no final dessa aula, a gente vai ver, né, os principais movimentos sociais, as revoltas populares que existiram durante esse governo da República do Café com Leite. Então, esse é um período em que o Brasil lentamente vai mudando de cara, ou seja, se consolida na República, abandona de vez qualquer tentativa monárquica, e ao mesmo tempo o Brasil vai mudando um pouco de sua configuração. O Brasil vai se tornando urbano, a classe média vai se expandindo, e esse grupo vai cada vez mais tentar participar da política, essa da Primeira República, da República do Café com Leite. Ok? Vamos aqui começar a nossa aula. Por que República do Café com Leite? Por quê? Esse nome, Café com Leite, é um nome jocoso, criado depois que os historiadores colocaram para poder nomear esse período. O café representaria São Paulo e o leite representaria Minas Gerais. São Paulo, o estado mais rico da federação, e Minas Gerais, o estado mais populoso, ou seja, o casamento entre o mais rico e o que tem mais voto. Então havia um grande acordo, ok? Que justamente colocava a seguinte situação: dos 20 e tanto poucos estados que o Brasil tinha naquele período, somente 2 tinham relevância nacional para poder chegar ao poder na presidência federal, que era São Paulo e Minas Gerais. Então, para se evitar qualquer conflito de jogo egoísta entre São Paulo e Minas Gerais, os 2 principais estados do país, houve um grande acordo em que estava combinado o seguinte: 4 anos o paulista, 4 anos o mineiro, e assim sucessivamente, né? Então, a gente vê que durante esses mais de 30 anos do período da República do Café com Leite, foi um período de relativa estabilidade política e se dava por conta dessa troca entre Minas e São Paulo, ok? É interessante que o nome República Café com Leite também é, por hora, chamado, até na apostila, inclusive, é chamado também de República Oligárquica, ou seja, é uma república com poder de poucas pessoas. Ou seja,
Quando a gente viu que a Constituição impedia a cidadania dos analfabetos, por exemplo, a gente já via ali que cerca de 90% no mínimo das pessoas já estavam fora. E para piorar ainda a situação, as mulheres não participavam. Então, ou seja, estava decadente demais, né? Não havia nenhuma participação ali majoritária da população. Era realmente poucas pessoas que participavam do processo político. E é por isso que a gente chama de república oligárquica. Agora, você vai se perguntar o seguinte, professor, você disse que era São Paulo e Minas Gerais. Mas quem garante que em uma eleição não seria eleito um cara de outro estado com outros interesses por trás dele? Pois bem, era porque o processo eleitoral era um processo combinado, um processo fraudulento, um processo, né, em que tudo já era carta marcada. O presidente mineiro sabia que, indubitavelmente, o próximo presidente seria um paulista. O presidente paulista sabia que o próximo ia ser o mineiro. Havia um grande acordo. E esse acordo, ele era chamado de política dos governadores, em que o presidente liberava verbas aos governadores, né? Liberava alguns benefícios aos governadores de todos os estados, mas, obviamente, né? Tendo em vista principalmente Minas e São Paulo, em que justamente você vai ver que há um interesse convergente para que no processo eleitoral entre aquele que ele deseja. Agora, o presidente repassava os seus desejos para o governador. E aí a pergunta que se faz é como que o governador conseguiria arrumar alguém para conseguir os votos? Como que ele tinha certeza que lá naquele local onde ele governa, ele vai conseguir tais votos? Como que é possível? Por conta, justamente, de uma palavrinha-chave que vai ser fundamental nessa Primeira República, que é justamente o coronel. O regime coronelista é um regime muito presente na história do Brasil e dizem as más línguas que até hoje não abandonou, né? Quem é o coronel? O coronel, ele é alguém que se veste como ali o Antônio Fagundes nessa novela, né? Peguei a imagem que serve ali um pouco de exemplo. Justamente o coronel, ele é alguém ambíguo. Em que sentido? Ele é o cara mais rico de uma determinada área e que ele, dentro daquela área, ele goza de um maior prestígio, goza de alguma honraria, de um título que o governo lhe dá, que no caso é de coronel. E dentro dessa localidade, ele exerce o poder de duas formas. Ou de maneira violenta, ou seja, quem é o coronel nesse caso de maneira violenta? É um cara que anda com uma pistola, com um revólver e cercado de jagunços. Quem são os jagunços? É a milícia, né, formada para a defesa desse coronel. Então, onde o coronel vai, ele arrasta com ele 10 capangas, 10 jagunços armados, e ele anda com ele fazendo a sua segurança e, obviamente, também para intimidar os outros. E, ao mesmo tempo, você tem a figura do coronel, que é aquele cara rico e que ele adota não a prática da violência, ou seja, andar armado, mas sim ele adota um regime chamado de clientelista. O que é isso? O clientelismo é uma prática de fazer do outro o seu cliente. Não um cliente de uma loja, né? Que você é dono de uma loja e tem um cliente. Cliente moral. Então, por exemplo, vamos supor que o cara é um cara rico, um cara que tem influência naquela localidade, e ele é um cara que consegue justamente pressionar as pessoas de uma maneira, vamos dizer assim, mais simpática, talvez.
não agressiva. Então, por exemplo, ele empresta dinheiro para os pobres, ele é uma pessoa que compra remédio para quem está com necessidade, é um cara que compra comida para um pobrezinho lá da área, é um cara, né, que consegue influenciar na nomeação de funcionários públicos daquela área. Então, a cidade depende do cara, né? Aquele local rural depende do coronel. Então, como ele sabe disso, ele tira proveito político. Em que sentido? Ó, eu vendo aqui meu peixe e todos os votos aqui dessa cidade vão ser do político que eu apoiar. Então, o coronel, quando ele não era propriamente um político, ele sabia captar muito bem esse seu capital, vamos dizer assim, político que ele tinha na área. Então, por conta desse grande acordo em que envolveu o presidente, o governador e o coronel, o presidente tinha certeza que o indicado dele seria o candidato, que seria o vencedor. Que o próximo governador seria o candidato do cara. Ou seja, nunca havia oposição, nunca havia troca de esquerda ou direita, nacionalista ou liberal, não. Nunca havia essa troca. Por quê? Todos sabiam quem ia ganhar, que ia ser o mesmo político. Então, é um processo muito crítico que começa a desenvolver no Brasil a partir justamente desse modelo coronelista, né? Então, é por isso que é usado no jargão político até hoje, mas que tem origem naquela época, em que os coronéis eles tinham verdadeiros currais eleitorais e que eles conseguiam voto chamado voto de cabresto, ou seja, você puxa um cavalo pelo cabresto, ele vem, né? E você puxa o povo também que ele vem. É mais ou menos isso. Então, ao invés de um candidato, né, a prefeito, a vereador, a deputado, senador ou presidente ou governador, ir no local, conversar com o eleitor e pedir voto, o que que eles faziam? Eles iam diretamente no coronel. Por quê? Melhor do que ficar gastando saliva e dinheiro viajando os quatro cantos para poder pedir voto, eu peço justamente ao cara que é o manda-chuva do local. Seja ele, né, um bandido, um jagunço, ou seja ele um cara que goza de simpatia popular naquela área, né? Então, dentro de um país agrário, né, que o Brasil nesse momento era um país que dependia única e exclusivamente da atividade rural, a plantação do café, sobretudo no Sudeste, isso foi muito bom para aqueles produtores, porque era uma forma segura deles permanecerem no poder para sempre, com o status quo para sempre. Então, esses coronéis exerciam muito poder nessa Primeira República porque eles eram a peça-chave de toda a engrenagem da República. Então, ao invés de ser o povo que participa do processo político, o que nós temos é o coronelismo, ou seja, são os coronéis que participam e que fazem girar as engrenagens dessa república. E aí, sem contar, né, nos truques, porque como não havia uma consciência de que deveria haver uma justiça eleitoral, o que a gente começa a ver é uma série de fraudes desse período. Que tipo de fraude? Né, um coronel que era dono de um cartório, ele pegava um monte de nome de pessoas que já tinham morrido e botava para votar. Como que um coronel conseguia e garantia que ali naquela área todo mundo ia votar no candidato dele? Por quê? Como o voto era aberto, o mesário poderia contar para alguém em quem o fulaninho de tal votou. E quando não, tinha algum jagunço na porta do colégio eleitoral só observando, né? Coagindo as pessoas a votarem no candidato dele. Então você vê por essas e outras que o regime era um regime extremamente corrupto, era um regime extremamente fraudulento e era justamente um regime que não tinha nenhum grau de justiça ou de igualdade
ou de oportunidades no campo político, né? Então a gente consegue tomar daí essa questão. Agora, nessa Primeira República, acontece uma série de conflitos, não conflitos em que os povos querem pegar o poder e transformar o poder em um país, e o Brasil em um país comunista ou capitalista, ou isso não. São revoltas que, no geral, acontecem por problemas locais que, às vezes, até ganham uma dimensão nacional, só que nenhuma delas abala, vamos dizer assim, um alicerce desse esquema que estava havendo corrupto, do coronelismo e dessa república oligárquica, né? Então, a gente vai ver aqui, a partir desse momento aqui da aula, alguns exemplos das principais revoltas que ocorreram durante essa República Velha, durante essa Primeira República, durante a República do Café com Leite. Então, essas revoltas, elas são divididas em dois tipos pelos historiadores: as revoltas rurais e as revoltas urbanas, ok? A revolta rural mais conhecida, e sem dúvida alguma emblemática de todas, foi a Revolta de Canudos, que acontece no sertão da Bahia. Essa revolta, na verdade, ela nem merece o nome de revolta. Por quê? Quando a gente fala de guerra ou revolta de Canudos, dá a entender que o povo que estava nesse local, no sertão da Bahia, chamado Canudos, pegou em armas para derrubar o governo ou para lutar contra alguém. Nananina não, né? O que acontecia nesse local? Bem, no sertão do Nordeste, há uma prática centenária de muitos séculos, que hoje em dia não tem mais, mas existia isso muito no passado no Brasil, que era do pregador mendicante, do pregador itinerário, do monge do voto de pobreza que andava descalço pelo sertão pregando o evangelho, né? Uma figura, vamos dizer assim, muito entre aspas, semelhante ao que foi São Francisco de Assis, né? Alguém que fez um voto de pobreza, que andava com roupas e pregava o evangelho e ajudava as pessoas no meio do caminho. É por isso que o nome desse momento de Canudos é chamado de uma revolta messiânica, porque ele tem um lado muito religioso, muito forte do sertanejo do Nordeste. E que um desses caras, dentre vários que pregavam o evangelho dessa maneira, era o chamado Antônio Conselheiro. Ele não era um padre, ele era um comerciante que vendeu tudo e passou a pregar o evangelho. E aí, esse cara, ele passa justamente a pregar pelo sertão do Nordeste, e um belo dia ele resolve reunir seus seguidores num arraial, num local, numa fazenda abandonada no sertão da Bahia, chamada de Canudos, a região de Canudos. E nesse local seria o local em que todos ali iriam viver comunalmente. Então, quando você abre a Bíblia, né, e vê lá em Atos 3, né, a igreja primitiva, né, que o comerciante vendia tudo e dava para os pobres, que um carinha trabalhava para sustentar uma viúva, né, a igreja raiz cristã, né, em que as pessoas se preocupavam umas com as outras, havia justamente essa noção. Então, Antônio Conselheiro, ele tenta fazer isso no sertão, no Nordeste, reunindo as pessoas fiéis, e essas pessoas viveriam num mundo um pouquinho mais justo, né? Num mundo em que teria justamente ali uma noção cristã radical, né? Em que não haveria propriedade, em que todo mundo ia dividir, todo mundo ia se ajudar, né? Que não haveria ninguém mais rico com ninguém. Então, um monte de gente foi para lá. Quando foi um monte de gente para lá, isso indignou muito os coronéis. Por quê? Muitas pessoas que trabalhavam para os coronéis largaram de mão o coronel e foram viver com Antônio Conselheiro. E aí,
né, os coronéis indignados foram recorrer a quem? Ao governador da Bahia. Foram lá, buzinaram no ouvido do cara e falou, ó, tem que fazer alguma coisa, esses caras estão esvaziando, não tem mais ninguém para trabalhar para mim, todo mundo está indo para lá. E aí resolve-se fazer uma coisa. É mandada a polícia para lá e os cidadãos de Canudos colocam a polícia para correr. Ou seja, não foram eles que foram derrubar um governo, implantar qualquer coisa. Não. Eles reagiram a uma ação da polícia da Bahia. Como a polícia tomou uma surra, o problema que era baiano passou a ser nacional. E aí o presidente da época, né, o Prudente Moraes, o primeiro presidente civil aí do Café com Leite, doido para conseguir apoio e conseguir fazer uma mobilização popular para que o governo dele, pelo menos, tivesse uma maior popularidade, ele organiza uma guerra contra Canudos. E para pintar bem o inimigo, foram colocados sobre ele a pecha que eles eram monarquistas, que eles eram malucos, que eles eram doidos, guiados por um lunático. E aí, né, um dos caras um dos jornalistas que vão cobrir a cobertura dessa guerra, que é justamente Euclides da Cunha, quando ele chega lá, ele toma muito susto. Por quê? Ele sabia do Rio de Janeiro, em São Paulo, onde ele morava, que quem estava lá eram pessoas monarquistas, propagandistas, que queriam o fim da República, etc, etc. Mas quando ele chega lá, ele observa que aquelas pessoas que estão lá não são pessoas monarquistas, não são comunistas, não são de direita, não são nada. São apenas pessoas honestas, cristãs e que estavam vivendo em um local em que elas acreditavam pela primeira vez na vida. Então, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, que é Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, é escrito justamente nesse exato momento. Então, não foi uma revolta de Canudos, não foram os cidadãos de Canudos que pegaram armas e quiseram derrubar o governo, não. Foi uma reação que eles tiveram à ação da polícia e depois do exército, né? Então, houve um verdadeiro massacre em que o povo, no final da guerra, com pedras e paus, eram massacrados por tanques e fuzis, né? Então, esse é um momento muito emblemático da história nacional. Outra revolta foi a revolta urbana, né? E aí temos algumas. A revolta da vacina no Rio de Janeiro, ela acontece por conta de um grave problema que acontecia no Rio de Janeiro, que era o quê? A sujeira, a imundície, né? O centro do Rio de Janeiro era um local onde as pessoas jogavam lixo, esgoto pela janela, tacava em qualquer lugar. E isso fazia com que houvesse uma maior propagação de doenças, entre elas a varíola. E aí o sanitarista Oswaldo Cruz, que é esse que está aí na foto, ele consegue fazer uma vacina e ele obriga que a população tenha a vacinação justamente sobre a varíola. E você vai se perguntar assim, nossa, professor, povo idiota, né? Por que não tomou a vacina? Poxa, é uma vacina que vai curar essas pessoas. Por que o povo, né, se revolta contra a vacina e faz a chamada revolta da vacina? Era simplesmente por conta que, como a vacinação era obrigatória, quem fazia a vacinação era justamente a polícia. Então, não existia Zegotinha, não existia agente sanitário, o que existia era um policial arrombando a porta da população pobre do Rio de Janeiro e com uma injeção do tamanho de 1 metro, feita de ferro, né? Era mais ou menos semelhante àquilo ali, a vacina que está na charge, e eles, né, vacinavam todo mundo numa casa com uma mesma vacina, sem higiene nenhuma.
Então, contra essa postura, né, vamos dizer assim, autoritarista, de obrigar, não por obrigar a tomar a vacina, mas por arrombarem a porta, por darem vacina em todo mundo de maneira violenta, né, acontece essa chamada revolta da vacina. Então, a gente pode dizer que era uma revolta social, por quê? Eram pessoas que não participavam da política, né? A maioria dessas pessoas que moravam em favela, que tomavam essas vacinas, eram pessoas analfabetas que não participavam oficialmente da política. Então, era uma revolta feita pelos esquecidos. E, novamente, também pelos esquecidos, vamos dizer assim, né? Pelas pessoas que o Brasil, né? A presidência do Brasil, o governo do Brasil, os coronéis tentavam esconder, tentavam justamente não identificar no Brasil, que também era o caso da população negra. E aí temos um caso muito específico, que foi a chamada Revolta da Chibata. O que foi a Revolta da Chibata? Foi um momento em que 2.000 marujos, na Baía de Guanabara, sequestraram dois encouraçados da Marinha e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso o presidente Hermes da Fonseca não assinasse o que eles queriam. E o que eles queriam? O fim dos castigos por chibatas, maiores soldos e melhor qualidade da ração, né, da comida no trabalho. Por que eles queriam o fim da chibata? O fim da chibatada? Por quê? Na hierarquia militar, quando alguém de baixo comete um delito, algum problema, essa pessoa é punida pela hierarquia. Agora, hoje em dia ela é punida de que forma? Às vezes prisão administrativa, às vezes a pessoa é impedida de sair final de semana do quartel, etc, etc. Mas, naquela época, havia o castigo pelas chibatas. Então, como a imensa maioria dos marujos eram negros, e fazia apenas cerca de 20 anos que a escravidão tinha acabado, eles observavam que a prática do castigo vinda da escravidão contra os negros continuava presente na Marinha. Então, esse líder, né, o João Cândido, o almirante negro, que é esse que está na foto, ele organiza uma revolta com 2.000 marujos e eles sequestram navios e ameaçam bombardear o Rio de Janeiro. E diz assim, ó, presidente, se você não assinar, a gente vai destruir. E aí o presidente fala lá e assina e acaba com a revolta, ou melhor, acaba com as chibatadas na Marinha, né? Então, olha que interessante a gente observar. E por último, também muito conhecido, é justamente o chamado movimento tenentista. O que era o movimento tenentista? Era um movimento vindo dos oficiais do Exército. E quem eram esses oficiais do Exército? Eram oficiais que eram engenheiros, médicos, né? Mas sobretudo engenheiros, né? Que era uma profissão muito frequente no Exército naquele período, que eram tenentes. Então, você ser tenente no Brasil naquela época significava você ser um soldado intelectualizado, porque você estudou, ser um soldado que tem uma renda razoável frente aos demais, e era uma grande chance de muitas pessoas que vinham da pobreza de ascender socialmente. Então, como era difícil conseguir, né, justamente ter uma ascensão social, né, se formando em professor, sendo advogado, se formando em medicina, o que a maioria da população esperta fazia? Né? Tentava passar no concurso militar para ser justamente um oficial, para conseguir ser um tenente. Então, essa classe de pessoas chamadas de tenente era um grupo de classe média, intelectualizada, e que, como eles eram militares, eles tinham uma visão que eles eram muito importantes para o país, eles tinham um destino a dar para o país. E que o exército não poderia
ser uma instituição que assiste acontecer um monte de problema na política calada ou de braços cruzados. Não, tem que participar da política e às vezes até mesmo tomar o poder, nem que seja força. E aí nós tivemos duas revoltas, né? A revolta dos 18 do Forte Copacabana, em que lá naquele Forte Copacabana, alguns tenentes sequestraram o canhão e começaram a bombardear o Rio de Janeiro. O que eles queriam? Implodir o prédio do presidente no Catete e tomarem o poder. Não conseguiram. Justamente 2 anos depois, tentaram, em São Paulo, tomar a cidade. Conseguiram durante alguns dias. Logo o movimento foi reprimido e os militares foram expulsos e se encontraram com um tenente muito conhecido no Sul, que era o Luiz Carlos Prestes, que é aquele ali que está à direita, e que com as suas tropas, né, lá do Rio Grande do Sul, mais essas que fugiram de São Paulo, eles passaram pelo interior do Brasil inteiro lutando contra o governo, seja atacando a polícia, seja atacando guarnições do exército, seja arrumando encrenca com coronéis, né? Então, de alguma maneira, a população do Brasil inteiro conheceu o nome de Luiz Carlos Prestes e ele ficou sendo conhecido como Cavaleiro da Esperança, um cara conhecidíssimo no Brasil. E que mais tarde ele se converte, vamos dizer assim, ao comunismo e vai se transformar numa das maiores figuras mais conhecidas do comunismo no Brasil e também da América Latina. Luiz Carlos Prestes, mas que surge nesse momento. Gente, façam o trabalho aí da apostila, ok? Valeu, tchau, tchau.